Graças e paz. Nós vamos continuar hoje o nosso estudo na Confissão de Fé. Estamos aí no capítulo 2, no parágrafo 1º. Hoje nós vamos abordar a última parte do parágrafo 1º. Provavelmente a gente vai ser bem breve, o estudo vai ser menor do que o da semana passada. Na semana passada nós tratamos da parte desse parágrafo, onde são listados partes dos atributos incomunicáveis de Deus. São aquelas características que são próprias ao ser de Deus, as quais ele não compartilha com o homem. Lá, na Confissão de Fé nos é dito que Deus ele é imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. Então, só para a gente lembrar rapidamente, na semana passada nós vimos lá a questão da imutabilidade de Deus, né? Deus não está sujeito a paixões como nós, assim, ele não se inclina à mudança, embora ele seja muitas vezes retratado nas Escrituras com a linguagem que nós vimos lá chamada de antropomórfica, que nos faz entender como Deus age de acordo para conosco, e ele de fato se importa conosco, se relaciona conosco, tem reais afeições por nós, mas ainda assim isso não nos dá direito de dizer que Deus é suscetível à mudança por conta do testemunho da própria Escritura. Falamos da imensidão de Deus, o fato de Deus preencher todas as coisas, está relacionado aí à sua infinitude espacial, né? Então ele preenche todas as coisas, não há para onde fugirmos de Deus, como diz o salmista no Salmo 139. Vimos também falar da eternidade de Deus, então que essa infinitude relacionada à expressão do tempo. Deus não tem princípio e nem tem fim, ele é atemporal, então ele sempre foi, é e será quem ele é. Vemos que Deus também é incompreensível, ou seja, nós não conseguimos compreender totalmente o ser de Deus, justamente por conta da distinção Criador-criatura. O finito não consegue abarcar o infinito. Nós nem mesmo conseguimos apreender na totalidade aquilo que Deus nos revelou de si na sua palavra e aquilo que ele tem revelado de si também através da criação. Então a gente pode de uma maneira muito sincera dizer que sim, conhecemos a Deus no quanto ele se deu a revelar pela sua palavra e nas obras da criação. Contudo, esse conhecimento que nós temos, ele anda longe de ser exaustivo. Vimos lá que Deus é onipotente, ele faz tudo, ele tem poder para fazer todas as coisas. O que ele não pode fazer é apenas negar a si mesmo. Ele é quem ele é e ele não pode agir contrário à sua própria natureza. Deus também é onisciente, ele tem o conhecimento de todas as coisas a priori, de si, nelas mesmas, ou seja, não é como nós que precisa de mediação, palpar, observar para ter o conhecimento. Ele conhece todas as coisas, em todo o tempo, em todas as suas possibilidades. Então, esse é o conhecimento absoluto que Deus tem de todas as coisas ao mesmo tempo. Assim, nós vimos também que ele é um Deus santíssimo, ou seja, ele está separado da criação, ele é transcendente, no sentido de é tão grande que nós não podemos por nós mesmos atingir, se assim ele não quiser, apesar dele também ser o Deus imanente, o Deus que se revela, que se relaciona. E nós veremos agora ao seguir na confissão de fé, vendo os atributos comunicáveis de Deus e em essencial os que são mostráveis, são descritos aqui na confissão, são alguns dos atributos morais de Deus. Então, a gente vai ver que esse Deus ele também se relaciona com a criação. E por ser quem ele é, a gente terminou na semana passada vendo que ele é completamente livre para fazer tudo de conformidade com a sua própria vontade e com a sua própria natureza. Então, ele não depende das criaturas, daquilo que ele criou para agir. Hoje nós vamos tratar, então, dos atributos morais. Mais uma vez, eu vou ler todo o parágrafo, para que a gente tenha a ideia do todo, agora que a gente está terminando, e daí eu vou dar seguimento aí demonstrando cada um desses atributos comunicáveis de Deus. Então, capítulo 2, parágrafo 1 da Confissão de Fé,
diz assim: há um só Deus, vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e suas perfeições. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões, é imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro galardoador dos que o buscam, e contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Então hoje a gente vai se ater a essa última parte, quando fala que Deus ele é cheio de amor, que é gracioso, misericordioso, longânimo, bondoso e verdadeiro galardoador dos que o buscam, e contudo justíssimo e terrível em seus juízos, porque ele odeia o pecado e de modo algum terá por inocente o culpado. Então eu vou começar do último atributo que é listado aqui, que estão todos relacionados com a bondade de Deus. Então Deus ele é infinitamente bom, embora todas as perfeições de Deus sejam gloriosas, sejam demonstradas como parte da glória dele, a bondade é algo que é particularmente demonstrado como a glória de Deus. E a gente entende isso por conta do episódio em Êxodo capítulo 33, os versos 18 e 19, quando Moisés roga a Deus que lhe mostre a sua glória. Então, em Êxodo capítulo 33, os versos 18 e 19, diz assim, Êxodo 33, 18 e 19. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. E respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de si. Então a glória do Senhor está relacionada com a sua bondade. Ele diz: passarei a minha bondade diante de ti e te proclamarei o meu nome. Te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E no capítulo seguinte, quando o Senhor passa por entre a rocha, passa e Moisés o vê ali de costas, o capítulo 34, verso 6, diz: e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. Então é aí onde está a demonstração da glória de Deus, através da sua bondade, que se revela através da compassividade, da clemência, a longanimidade, a misericórdia e a fidelidade do Senhor. Então a bondade de Deus ela é demonstrada com vários nomes diferentes, de acordo com o aspecto na qual ela é vista ou de acordo com os objetos sobre os quais ela é exercida. Por exemplo, quando Deus alivia aquele que é miserável, a gente vê a bondade de Deus sendo demonstrada como sua misericórdia. Quando ele concede um favor àquele que não merece, não pagando-lhe o mal que lhe é devido, nós vemos Deus agindo com graça. Quando ele supre as necessidades daquele que padece, a gente chama essa bondade de generosidade. Quando ele tolera a injustiça ou o mal de suas criaturas, quando ele protela a punição de um rebelde, nós podemos chamar isso de a paciência de Deus ou a longanimidade de Deus. E tudo isso está relacionado à bondade de Deus. Então, a forma como a bondade se manifesta, ela varia de acordo com o que Deus faz para com quem ele faz. Então, a bondade é esse termo bastante abrangente e compreensível, porque inclui todas as formas de Deus agir de maneira bondosa para com os homens, seja ele como uma criatura, seja o homem enquanto pecador, ou seja para com o homem enquanto santo. Mas nós podemos também escrever essa bondade como aquela propriedade genérica em que Deus se dispõe a comunicar alegria para suas criaturas
a comunicar gozo às suas criaturas, a comunicar algo que lhe traz, que vai trazer felicidade às suas criaturas, sendo essa felicidade consistente ou compatível com os demais atributos de Deus, né? Então Deus não pode tornar alguém feliz dando a ele algo que é contrário à sua própria natureza. Então são inumeráveis as instâncias nas quais Deus ele manifesta a sua bondade. Porque é só a gente pensar que prova de bondade, ou que demonstração da sua bondade maior do que essa do fato de Deus ter trazido à existência nós, ao mundo como nós vemos, uma vez que ele não tinha necessidade de nós. Uma vez que Deus ele já é eternamente feliz, completo, cheio de gozo e alegria em si mesmo. Que outra coisa que não a sua bondade podia fazer com que ele nos trouxesse à existência? Em segundo lugar, que prova maior de bondade é essa de Deus? O fato de ele não apenas nos trazer à nossa existência, mas cuidar das nossas inumeráveis necessidades, dando provisão para tudo aquilo que nós requeremos, tudo aquilo que nós precisamos para continuar a existir. Então, da sua benevolência, a sua boa mão está aberta e sustentando a sua criação. E a mais surpreendente demonstração disso é o fato de Deus redimir pecadores como nós. O fato de Deus ter criado um plano desde o início da história, desde antes da fundação do mundo, e programado um meio de trazer misericórdia, graça, perdão, de demonstrar a sua bondade para com nós, a quem ele sabia que não nos sustentaríamos por nós mesmos. Então aí é nessa parte em que a bondade de Deus ela é também reconhecida como o amor de Deus, ou como ela se toma como o termo de amor de Deus. Aí a gente vê isso bem claro em João 3,16, onde o apóstolo João diz lá que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, no fato de Deus dar o seu próprio Filho para nos resgatar, para nos redimir, é a grande prova do seu amor para conosco. A gente vai já falar um pouco mais desse amor de Deus. Então, essa bondade de Deus, ela pode ser considerada tanto absoluta como relativa. Ela é absoluta quando é pensada, quando nós pensamos na bondade de Deus em si, da propriedade do ser de Deus. E relativa quando nós vemos como Deus dirige a nós a sua bondade, ou quando ele exerce do seu caráter bondoso para com as suas criaturas, como diz o Salmo 119, o verso 68. Salmo 119, o verso 68, onde o salmista diz: Tu é bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Então, essa bondade de Deus está em si, ele de si mesmo é bom, e ele lança essa bondade sobre nós. A gente pode chamar de a bondade relativa de Deus. Ela pode ser chamada de uma bondade comum, que é aquela a qual Deus lança sobre todas as suas criaturas, indistintamente, como nós vemos no Salmo 13, verso 5. Aqui, 13,5, ele está falando da graça especial de Deus. Ele diz: No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Então, a graça, a bondade especial, que é relativa ao povo de Deus, e a bondade geral de Deus. Vejam o Salmo 145, o verso 9. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. Mais adiante, ele vai dizer: o verso 15: Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, dá-lhes o alimento. Abres a mão
e satisfazes de benevolência a todo o vivente. Então, todo o vivente prova da benevolência de Deus, da boa vontade de Deus em suprir-lhes as suas necessidades. Então, a gente vê a bondade relativa de Deus, o referente para com as suas criaturas. Então, esse Deus é bondoso, muito bondoso, como diz a confissão, muito bondoso e verdadeiro. Então, a gente volta para o princípio, ele é cheio de amor. O amor de Deus, a gente pode falar dele de três formas. Então, são várias qualificações ou distinções, subdivisões que os teólogos sistemáticos fazem dos atributos de Deus. Alguns colocam o amor como sendo o atributo que encabeça a bondade, graça, misericórdia, mas a grande maioria toma como a bondade como sendo a base para todos os outros, para o amor, graça, misericórdia e por aí vai. Então, vou seguindo essa linha e coloco o amor como um aspecto da bondade de Deus aqui para que vocês compreendam. Então, o amor ele pode ser visto com três aspectos: o amor de benevolência, a boa vontade de Deus para com a sua criação, como a gente viu aqui no Salmo 145. Nós podemos ver também o amor beneficente de Deus, ou seja, que todos experimentam da benevolência de Deus, e depois o amor beneficente, que é Deus mostrando a sua bondade nas suas obras. Ele dá chuvas que caem para justos e injustos. É um amor que uma parte do amor de Deus que é manifestada aí para pessoas boas e pessoas más. E o último aspecto do amor é o amor chamado de amor de complacência. É o amor supremo de Deus, que ele é reservado para os seus, aqueles que ele redime, aqueles que Deus escolheu salvar. Então, aqueles que são lavados pelo sangue do Senhor Jesus são amados de forma especial por Deus, e numa medida final, no nível último, eles experimentam da graça de Deus. Então, Deus é esse ser bondoso e amoroso. Todo o povo de Deus o reconhece assim. Um dos comentaristas da Confissão de Fé, quando ele vai citar essa parte, ele escreveu um livro chamado Estudos na Confissão de Fé de Westminster. Acho que é isso, Estudos na Confissão de Fé de Westminster, Chad von Dixford. Então, ele diz que impressiona o número de referências nos textos dos divinos da Assembleia de Westminster que fazem referência ao amor e à misericórdia de Deus, não apenas dentro dos documentos escritos da Confissão de Fé e dos catecismos, mas nos textos ordinários da Assembleia, nos documentos, fora dos documentos oficiais que eles produziram. Então, talvez esse seja o atributo de Deus que é mais conhecido, mais proclamado, até a Epístola do Apóstolo João, primeira epístola, no capítulo 4, verso 8, João diz: Deus é amor. Agora, a gente tem que ter cuidado quando pensa em exaltar a Deus pelo seu amor, para que a gente não olhe por conta desse verso isolado e pense que o atributo do amor de Deus, que o atributo do amor de Deus ele suplanta os demais atributos. A gente vê então que, lembre-se que a gente já viu nos outros estudos, que esses atributos eles se auto-espelham, né? Cada um lança sobre si, sobre o outro, parte de si mesmo. Então Deus não pode ser amor sem ser justo, ele não pode ser gracioso sem se irar contra o pecado, e por aí vai. A gente tem que ter bastante cuidado para não encobrir os demais atributos de Deus com o amor. Mas, além disso, a gente tem que lembrar então também de enaltecer Deus pela sua bondade, a qual ele expressa através do seu amor. Amor geral para com as criaturas, amor para com todos, homens bons e maus, e o seu amor complacente, o amor específico ao qual ele derrama sobre aqueles que ele escolheu desde antes da fundação do mundo. Então, aí a gente passa ao próximo atributo. Deus ele é gracioso, né? Ele é cheio de amor e é gracioso. O amor de Deus é visto através da sua graciosidade. Ser gracioso é você tratar alguém da maneira melhor do que essa pessoa merece. Das formas mais comuns de se definir graça é com a expressão favor
imerecido. É algo que você consegue sem que a pessoa tenha mérito de receber aquilo. Então Deus é gracioso porque se Deus nos tratasse estritamente de acordo com o peso da sua justiça, a única coisa que nós receberíamos de Deus era a eterna punição do inferno. Vejam comigo aí o Salmo 103, no verso 10, onde o salmista diz que Deus não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Então isso é a graça de Deus. Ele é gracioso, terno, mas ainda assim ele reserva para si o direito de ser misericordioso e de usar a sua graça com quem ele quiser. Em Efésios capítulo 2, verso 8, Paulo diz lá: vai ser salvos pela graça, mediante a fé, não por obras para que ninguém se glorie. Então a graça ela está desconexa da obra do homem, daquilo que o homem pode fazer. É algo que é inerente ao próprio Deus. Por último desses atributos que estão relacionados com a bondade de Deus, nós temos a misericórdia e a longanimidade. Então Deus é misericordioso e longânimo. Vejam comigo Jeremias capítulo 3, o verso 22. Jeremias 3, 22. O profeta vai falar: Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Verso 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E aqui é a mais profunda manifestação do amor e da graça de Deus, é ter o perdão do Senhor. Isso aí a misericórdia de Deus demonstra o coração do Evangelho. Nossos pecados eles são remidos por Cristo e por causa do seu ministério nós somos perdoados. Então, apraz a Deus demonstrar a nós a sua bondade misericordiosa por sua única e exclusiva vontade. É como Paulo diz lá em Romanos capítulo 9, verso 15, ele está citando Deuteronômio, Romanos 9, 15. Ele está na Êxodo 33, 19, o texto que nós lemos lá no início, onde ele diz: eu terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar da sua misericórdia. Deus conceder graça ao pecador que não tem nada que possa contribuir para que Deus lhe retribua algo em troca. Talvez um dos conceitos mais mal entendidos, depois do amor que sobrepassa todas as coisas, é o conceito da misericórdia de Deus. Algumas pessoas acham que Deus tem a obrigação de ser misericordioso para com todos. Mas veja o contrassenso. Se é uma obrigação, então seria, se Deus tivesse que ser misericordioso para com todos, isso se tornaria um caso de justiça e não de misericórdia. Deus deveria dar aquilo que era obrigado a ele dar, se Deus tivesse que ser misericordioso para com todos. Então, seria um dever para ele, e não algo abnegado, algo que é dado de forma livre e voluntária. Então, o ponto da misericórdia é esse: é Deus livremente e voluntariamente conceder favor, restauração, graça àquele que não tem mérito algum. Mesmo olhando isso, vendo que Deus não é obrigado a agir com misericórdia para com todos, Deus ele é misericordioso. Isso nos faz pensar que Deus ele derrama da sua misericórdia muito mais do que nós podemos pensar ou imaginar.
Então, o ponto é que nós sejamos perdoados porque Deus tem que perdoar, porque nós não merecemos o perdão de Deus. Nós somos servos inúteis que não têm como pagar por seus débitos, mas Deus nos perdoa os nossos pecados pela sua misericórdia, pelo seu amor pactual, com que Ele nos oferece através da sua boa vontade em Cristo Jesus. Então, assim Deus ele é bom, muito bondoso, cheio de amor, gracioso, misericordioso, longânimo. É o fato de Deus nos tolerar, né, enquanto pecadores, e não dar-nos a paga dos nossos crimes, dos nossos pecados, assim que nós o cometemos. Então, Ele tolera a nossa iniquidade em sua longanimidade. Daí a gente vai passar para a segunda e última parte desse capítulo, desse parágrafo, que trata da justiça de Deus. Então, diz o texto da confissão que Deus ainda é verdadeiro galardoador dos que o buscam, contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado e de modo algum terá por inocente o culpado. Então, Deus, irmãos, ele é infinitamente justo. A justiça de Deus está relacionada à perfeição da natureza, pela qual Deus é infinitamente reto em si mesmo. Então, ele é justo e igual em todos os seus procedimentos para com todas as suas criaturas. Vejam comigo o que diz Deuteronômio, capítulo 32, o verso 4. Deuteronômio 32, 4. Moisés diz: eis a rocha, as suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são de juízo. Deus é fidelidade, nele não há injustiça. Ele é justo e reto. Então Deus ele é justo consigo mesmo, por isso ele vai agir de conformidade com o seu caráter, fazendo sempre a justiça que está atrelada ali à perfeição da sua natureza, está de acordo com os seus direitos e com as suas prerrogativas. Então ele vai agir com justiça para com suas criaturas, governando-as de forma que é compatível com a sua natureza. Deus vai julgar de acordo com aquilo que ele mesmo estabeleceu. Então Deus deu a lei ao homem. A justiça de Deus é estabelecida com base na lei que o próprio Deus dá ao homem. Essa é muitas vezes chamada de a justiça legislativa de Deus. A lei do Senhor é entregue às suas criaturas, sendo compatível com as habilidades originais que as suas criaturas têm. Então Deus vai ordenar aquilo que é próprio para que elas façam e vai proibir-lhes de fazer aquilo que elas devem se abster por serem quem são. Daí o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 7, verso 12, que a lei de Deus ela é santa, que o mandamento de Deus é santo, justo e bom. Então Deus ele é um justo juiz, ele é um justo legislador. Sendo assim, ele não pode simplesmente punir e simplesmente castigar, mas quando ele julga também, ele julga pagando, dando a paga adequada às obras que são feitas. Então, daí dizer que Deus ele é um verdadeiro galardoador. Hebreus capítulo 11, verso 6, diz assim a palavra do Senhor. É exatamente desse texto da Escritura que foi tirado dessa seção da nossa confissão de fé, uma paráfrase. Hebreus 11, verso 6, onde diz: e de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então Deus recompensa pecadores, apesar da sua obediência imperfeita, eles vão ser aceitos por Deus através da justiça do Senhor Jesus Cristo, que é imputada a eles e recebida por meio da fé. Como diz o salmista lá no Salmo 58, verso 11, então se dirá, na verdade, há recompensa para o justo, há um Deus com efeito que julga a terra. Então, a recompensa que Deus dá para aqueles que buscam fazer a sua vontade.
E Deus é justo para fazer isso. Agora a gente tem que entender que até isso, até os galardões que Deus concede, Ele concede por graça. As boas obras que nós fazemos são aquelas que Deus colocou nas nossas mãos de antemão para que nós andássemos nela. Então, é livre graça de Deus e não um débito. E a gente tem que ser cuidadoso aqui porque no mundo hoje há uma tentativa aí de colocar Deus como galardoador daqueles que simplesmente buscam, mas não no sentido que é colocado aqui em Hebreus, no capítulo 11, verso 6, porque, vejam, Hebreus 11, 6, ele vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, esses que buscam a Deus de forma aceitável, que vão ser recebedores de galardões, são aqueles que buscam a Deus com fé. E muitas pessoas fazem a tentativa, né, de dizer que não, os que buscam a Deus são aqueles que ainda não conhecem o Senhor, mas que estão correndo atrás dele como se pudesse, de fato, assim achá-lo. E não é isso que a gente vê nas Escrituras. Na realidade, as Escrituras dizem que nós só conseguimos buscar a Deus de maneira verdadeira a partir do momento em que Ele transforma o nosso coração, a partir da nossa conversão. A partir daí, a nossa meta vai ser sempre fazer a vontade de Deus. Enquanto não, a gente está alheio ao Senhor. O homem, por natureza, odeia a Deus. Enquanto nós não somos convertidos, a Escritura diz que não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então, tentar dizer que esses que buscam são esses que simplesmente têm um sentido, um sentimento pela divindade, é um erro que a gente tem que fugir. Na realidade, muitas vezes as pessoas elas buscam simplesmente o favor de Deus, a boa mão de Deus, e não o Deus que doa, não o Deus das bênçãos, né? Buscam as bênçãos de Deus, mas não o Deus das bênçãos. Então, Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam, justíssimo, e na sua justiça, aí sim, Ele não é só o legislador, Ele não só dá a lei de conformidade com que as suas criaturas podem cumprir ou andar originalmente. Não é simplesmente aquele que dá boas dádivas, aquele que anda de conformidade com a sua vontade, mas é aquele que também traz a justiça e o juízo. Então, muitas vezes a justiça de Deus é chamada de a justiça punitiva, que é aquela com a qual Deus vindica a sua palavra, ou a justiça vingativa, aquela que apaga a vingança pelo pecado cometido. Vejam Deuteronômio 32, 35, o que diz a palavra do Senhor. Deus diz: a mim me pertence a vingança, a retribuição, a seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. Então Deus há de julgar todos e dar a justa paga, a retribuição adequada por todos os pecados. Então Deus deve dar a punição ao pecado, seja a punição do pecado, seja ao próprio transgressor, ou seja ao outro que se sobrepõe como o fiador do transgressor. Esse requerimento é um requerimento que não vem só da justiça de Deus, mas vem também da santidade de Deus, da aversão moral que Deus tem ao pecado, punindo todo aquele que age contra a sua santidade, segundo a sua santa lei. E a punição do pecado é a morte, né? Desde quando Deus vincula primeiramente a lei, quando ele diz lá a Adão em Gênesis 2,17, que no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então a quebra da lei de Deus, ela acarreta a morte. A morte é a pena anexa à lei de Deus. E a fidelidade de Deus é a garantia da sua execução, que Deus vai punir de fato os transgressores, porque Ele é terrível nos seus juízos. E a gente percebe essa justiça punitiva de Deus, não vai ver só ela de maneira final, quando Deus manifestar aí de maneira completa a sua ira, a sua vingança no inferno, a punição eterna do corpo e da alma, mas o homem ele já vê aqui na terra parte do juízo de Deus. Tanto é que em várias culturas, aqueles que não conhecem mesmo a Deus, né, quando buscam como que o tateando, eles têm a semente da religião em si, eles têm a norma da lei gravada em seus corações,
então agem aí quando pecam, tentando se desculpar, tentando se excusar, tentando escapar, sabendo que no fundo, eles sabem que há um dia de justiça, um dia de juízo, e que alguém há de punir aquilo que eles fizeram de errado, de maneira consciente ou não, mas ainda que a consciência venha acusá-los depois. Então a gente vê isso, o próprio homem tem isso em si, e vemos no decorrer da história Deus trazendo a justiça, o juízo, a retribuição a nações pecadoras, ao mundo como um todo. Né? O dilúvio de Gênesis foi basicamente a justiça punitiva de Deus sobre a maldade do coração do homem que se multiplicava continuamente. Vemos também Deus punindo indivíduos pontualmente, vê a morte de Acabe, que matou Nabote. São vários os exemplos. Então Deus vai retribuindo de maneira justa a cada uma das transgressões. E Deus, ele inocenta, ele odeia tanto o pecado que ele não inocenta o culpado. E a forma como a gente pode ver isso, essa última sessão da confissão de fé, ele é contra o justíssimo e terrível em seus juízos, o juízo que ele traz sobre todos aqueles que quebram a sua lei, porque ele odeia todo o pecado e de modo algum terá por inocente o culpado. E isso é visto de forma magistral para a gente, por último, do fato da execução do seu próprio Filho, ao Senhor Jesus Cristo, que foi entregue como penhor, como uma garantia por pecadores como nós. Cristo, tendo nos substituído como pecadores no nosso castigo, nós vemos ali Deus executando a sua justiça, dando plena satisfação. Então, a justiça de Deus, ela nunca aparece de forma tão terrível, e a algeriza de Deus ao pecado nunca se mostra tão patente diante de nós, quando nós vemos lá o que diz Isaías no capítulo 53, verso 10, quando o profeta diz: agradou ao Senhor moê-lo e fazê-lo enfermar. Então, o próprio Filho de Deus, ele foi esmagado para que pecadores como nós pudéssemos ser livres, pudéssemos ser considerados como justos, tendo sido pago o castigo dos nossos pecados. Então, o castigo dos nossos pecados custou a vida do perfeito, santo, único, justo Filho de Deus. E aí a gente vê a maior expressão de horror de Deus para com o pecado. Ele morreu por conta dos nossos pecados, por conta da nossa transgressão. Então aqui a gente encerra os atributos comunicáveis de Deus, né? Então nisso tudo Deus nos fez também enquanto homens, em alguma medida bondosos, graciosos, amorosos, misericordiosos, longânimos e justos. Agora, por conta da queda, os nossos sentidos se embotaram. Todos esses atributos de Deus que eram refletidos perfeitamente no nosso primeiro pai Adão antes da queda, agora se tornam, não passam de uma vaga lembrança. Se a gente toma o exemplo lá da folha de papel, é aquela folha que foi totalmente amassada, a qual você não consegue ver mais perfeitamente, escrever adequadamente nela por conta da sua mancha, da sua mácula, das suas dobras. Então assim somos nós hoje, por conta do nosso pecado. Mas Deus, ele é isso, bondoso, cheio de amor, gracioso, misericordioso, longânimo e justíssimo. Então, quando a gente termina toda essa sessão, a gente deve parar e perceber o quão felizes nós somos, irmãos, por podermos chamar esse Deus imanente, esse Deus que está tão alto, intocável, de nosso Pai, de forma transcendente. Então vemos aí a grandeza do benefício que Deus nos concede de podermos conhecê-lo. Assim também a gente pensa do contrário, né? O quão demérito ou quão miserável é a vida daqueles que vivem sem o conhecimento de Deus, aqueles que vivem sem Deus no mundo, porque a gente sabe aí, olhando para esses últimos atributos de Deus, que uma coisa horrível é cair nas mãos do Deus vivo, como diz o autor de Hebreus, capítulo 10, verso 31. Então, para que possamos escapar dessa miséria e ter a alegria daqueles que chamam Deus de o seu Senhor sem reserva,
nós precisamos chegar até o Senhor Jesus Cristo, para que podemos assim, de fato, servir a Deus verdadeiramente e sem fingimento, olhar para Deus e perguntar, como o salmista pergunta, né? Que tenho mais eu no céu, não há outro em que eu me compraza mais na terra. Que possamos nos deleitar, né, por aquilo que Cristo fez por nós, mais e mais nesse Deus bondoso, amoroso, gracioso, misericordioso e longânimo, ainda assim que é Deus justíssimo, que aplacou a sua ira para conosco através do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus. Que possamos honrar, bendizer e buscar aprender cada vez mais do Senhor nosso Deus. Deus em Cristo Jesus nos abençoe.